E aí a última coisa que você vai lembrar é de estar sendo inteligente, né? Usando a sua parte ali mais fluida. E aí é onde entra a inteligência emocional. E vários executivos que eu treino, já há 12 anos que eu faço esse trabalho, né, gente, de transformar a realidade das pessoas através do inglês. Semana passada ou retrasada, acho que até postei no Instagram, uma cliente minha, ela conseguiu um emprego rapidinho, porque na hora da entrevista ela entendeu quais eram os sabotadores, o que acontecia, como é que ela perdia energia. Na hora que eu estou fazendo um atendimento, eu até percebo onde que a pessoa está perdendo energia. Eu falo, olha, você perdeu energia exatamente nesse momento. Por que isso te traz essa emoção? Aonde que pega essa emoção? Pô, Cris, mas estudar inglês, usando todos esses métodos, como é que eu faço? Gente, a linguagem, ela nos traduz. We are translated through language. É a nossa parte humana, o que nos diferencia dos animais. Então, quando a gente percebe que a linguagem ela está conectada corpo, mente e espírito, que é o que a gente está passando para fora, né? Espírito, qualquer nome que vocês queiram dar, né? Alma, enfim, a gente percebe como é que a gente faz para controlar tudo isso de uma maneira assim, não é controlar, é gerenciar. Então a gente continua, né? Que nem agora. Olha aqui, estava aqui, né? Fazendo a apresentação, caiu a internet, tá tudo bem, caiu, ok, continua. Não é o fim do mundo. Isso não tem nada disso pode destruir, né, a imagem. Ok, precisamos aprender, estamos sempre evoluindo, mas é sobre isso. É a gente não entrar em pânico, a gente não fazer essa self-lobotomy, né? Que é onde o cérebro, parte do nosso cérebro pensante fecha para a gente, é como se o cérebro dissesse, ficou nervosa, ficou nervoso, trava, não pensa, né? Deixa eu cuidar para essa pessoa não ter uma taquicardia, né? Taquicardia vai ter, mas para não ter um ataque do coração, deixa eu cuidar para essa pessoa se acalmar, deixa eu oxigenar o cérebro, deixa eu ajudar essa pessoa. E aí a última coisa que você vai lembrar é de estar sendo inteligente, né? Usando a sua parte ali mais fluida. E aí é onde entra a inteligência emocional. Então, a gente traz essa parte mais pensante nossa de volta. A gente não fica refém das emoções. O que a gente consegue? A gente consegue ter inteligência sobre isso, ok? Como é que a gente faz, gente, para construir a confiança do que a gente está passando, né? Daquilo que a gente está demonstrando. Então, quando a gente quer demonstrar confiança, a gente precisa se assegurar que a gente vai ter uma naturalidade na hora de falar inglês. Então, muita gente fica preso naquele negócio da perfeição. Hoje, antes da gente começar a live, o Ale estava super nervoso, ele estava aqui essa aula para ele também, né? Ele estava assim, eu falei, ok, tranquilo, vai dar tudo certo. O que não der certo é aprendizado. Gente, não tem coisa negativa. Eu falo, tem feedback negativo, né? Tá bom, é o nome que a gente dá, mas é um aprendizado. Não deu certo dessa vez, vai dar certo outra vez. Tá bom, às vezes a gente está esperando muito aquilo, quer que aquilo aconteça, mas tudo tem uma fluidez, né? Então, quando a gente entra nessa coerência, nessa congruência emocional, e aí entra a inteligência emocional, as coisas passam a fluir de um jeito totalmente diferente, tá bom? Bom, mas vamos lá para o próximo slide. Ok, então o que a gente precisa fazer, né? Acho que eu vou pedir para você me deixar a bolinha pequenininha para poder enxergar melhor os slides, que tem umas letrinhas aí pequenininhas. Tem como você fazer isso? Melhorou para vocês, gente? Me fala aí se melhorou. Pode me colocar aqui no cantinho? Obrigada. Ok. Ó, você viu? Olha, é o meu contra-regra aqui. A pessoa que cuida aqui do estúdio. Mas vamos lá. Bom, como é que a gente faz para superar as barreiras emocionais, né? Então, a primeira coisa é identificar, reconhecer. So, recognize your patterns, os seus padrões, né? Aonde que entram os seus padrões de limitação? Onde é que você está falhando na hora de apresentar o seu inglês de uma maneira que as pessoas vão conseguir entender a mensagem que você quer passar. E aí, quando você identifica isso, onde você está perdendo energia, você fala assim, isso aqui eu tinha que ter estudado mais. Claro que não é um milagre, tá, gente? Não existe pílula mágica, não é isso. Preciso estudar, preciso estudar. Então, eu começo assim, pelos verbos.
Aí a gente vai começar dos verbos, a gente vai entender a morfologia. Tá tudo lá na Oculus Academy. Como é que é a morfologia? É como esses verbos se transformam em outras partes da linguagem, né? Então, aí eu consigo entender, esse verbo ele se transformou num substantivo, num adjetivo, num advérbio. Cris, mas eu não lembro isso em português. Lembra assim, você fala português, porque talvez você não saiba a nomenclatura, mas a gente faz uma ponte entre a sua língua materna e a língua que você está querendo aprender. Isso funciona não só para o inglês, tá, gente? Essa semana eu estive treinando um rapaz que ele precisa de uma certa nota no IELTS aqui na Inglaterra para entrar na faculdade aqui. E isso vai depender do destino dele, né? Se ele vai entrar na faculdade aqui, se ele vai ficar mais alguns anos estudando aqui na Inglaterra. Então, é tão importante para ele que a gente criou uma metodologia de estudo que é que linguagem que eles esperam de você quando você vai para um IELTS. Qual é o vocabulário? Qual é o seu vocabulário de repetição? Como é que a gente pode fazer com que o seu vocabulário de repetição ele fique um pouquinho mais sofisticado? E aí tem aquela coisa que eu sempre falo, que até na nossa última aula, né, antes da gente entrar em recesso, foi o inglês antes do inglês, que é para você realmente aprender inglês de verdade, quais os passos que você precisa seguir. Gente, eu faço isso há 12 anos, então eu já tenho uma certa facilidade, né, nesse sentido, 12 anos assim, de ensinar pessoas como é que elas podem rapidamente melhorar o inglês. E eu estudo inglês desde meus 7 anos de idade. Vou entregar a idade aqui, fiz 50 anos, quem me acompanhava no Instagram sabe, né? 50. E aí, assim, imaginem, eu estou há 43 anos estudando inglês. Então, eu entendo exatamente onde a pessoa perde fluência, alguma palavra que não faça parte do vocabulário, porque ela está num nível e não no outro. Então, é sobre isso, entende? E aí tem a ver, lógico, como é que a gente aprende, como é que a gente ensina. E por isso que a gente traz essas séries aqui, voltando agora toda quinta-feira, para você aprender inglês de uma maneira muito mais fácil, muito mais integrativa, né? Mas vamos lá, então a primeira coisa é identificar os seus bloqueios emocionais, so you identify where